Boa tarde a todos. Mais uma vez, todos nós aqui juntos para aprender um pouquinho sobre essa doutrina, para receber tudo aquilo que nós acreditamos que temos a necessidade e o merecimento, e também estamos aqui para doar, fazer a nossa colaboração junto da espiritualidade, levando assim o melhor de cada um de nós para envolver todos os nossos irmãos que estão distantes desta casa. Hoje conosco Heitor Buozzi, trabalhador da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, e o tema Consolador Prometido. A frase que trabalhamos esta semana: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: a coragem do amor cria a bênção do perdão. Chico Xavier. A coragem do amor cria a bênção do perdão. Vamos prestar atenção à lição do Evangelho que caiu para nós hoje, acompanhando a Débora. Capítulo 23. Moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a sua filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrantes condições com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Vamos todos nós que estamos aqui nesta casa e você que está distante, mas conectado conosco, unir os nossos pensamentos. Vamos
neste momento de prece, abrir nosso coração e colocar nas mãos da espiritualidade as nossas melhores vibrações, o nosso carinho, tudo aquilo que possuímos de melhor, para que estes nossos irmãos possam levar a tantos outros irmãos desencarnados, principalmente aqueles que têm passado para o outro plano recentemente, e tantos outros que necessitam das nossas vibrações, das nossas energias. Vamos seguir aquele ensinamento quando diz a oração de Francisco: é dando que se recebe. E todos nós, na condição de doadores, neste momento iniciamos este nosso trabalho, na certeza de que estes mensageiros do alto, recolhendo aquilo que possuímos de melhor, levando para o plano espiritual, refazendo o perispírito destes nossos irmãos que retornaram recentemente e que retornam a cada dia, e também aos irmãos encarnados que também passaram por dificuldades e até hoje se encontram devido a tudo aquilo que nós estamos vivenciando neste nosso planeta Terra. As famílias destas crianças, de tantos outros que retornaram, as famílias que ficaram, que sofreram grandes dificuldades com as chuvas, com tantos outros problemas. Permita, Jesus, que neste momento possamos oferecer algo na certeza de que, se nós estivéssemos no lugar destas criaturas, estaríamos também muito tristes, abalados, e assim nós nos colocamos na condição destes nossos irmãos. Pedimos, Jesus, que nesta tarde a Tua presença possa estar mais presente junto destes nossos irmãos, pois talvez nós, como criaturas egoístas, queremos apenas para nós a Tua presença, os Teus mensageiros do alto, mas pedimos, Jesus, que em cada lar possa estar envolvendo em muita luz todas estas criaturas. Ao nosso amigo espiritual, alegria deste nosso contato mais uma vez, quando muitas vezes em preces, não só no dia de hoje, mas todos os dias, nós elevamos o nosso pensamento a este amigo, para que possa cuidar do nosso coração, das nossas aflições, da nossa proteção. Mas queremos também, amigo, que você participe deste grande banquete espiritual da tarde de hoje, onde encarnados e desencarnados se encontram, abraçando
agradecendo a este contato tão estreito e principalmente a grande oportunidade que nós vamos ter nesta tarde de aprender o assunto que o nosso irmão Heitor veio trazer, na certeza de que todos nós seremos consolados. Estamos sendo consolados. Tenha certeza que o Pai oferece o melhor a cada um de seus filhos. E se por alguma vez algo é retirado de nós, com certeza tantas outras coisas chegam e assim nós prestamos mais atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. Mãe Santíssima, Mãe querida, agasalhe todos nós com seu manto de luz, agasalhe estas famílias, todos os lares, o nosso lar, os nossos familiares, nossos amigos, para que também possamos nos fortalecer juntamente de Ti nesta proteção e com Teu amor. Vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Heitor, para que ele traga sua mensagem na tarde de hoje. E leve desta casa as nossas vibrações, o nosso carinho, envolvendo o seu lar, toda a sua família, e que nós possamos assim, através também destas nossas vibrações, possamos receber o alimento da tarde de hoje. Você que está em seu lar, no seu trabalho, no hospital, continue assim ligado, conectado conosco, pois tenha certeza de que os bons espíritos também estão nestes momentos acompanhando cada um de vocês. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E que assim seja, Senhor, nos entregamos a Ti e que seja feita a Tua vontade. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que alegria poder estar aqui com todos vocês. Desde o primeiro dia que cheguei aqui nessa casa, cometido com um problema na visão, e eu morro de medo de cirurgia, e já fui logo acolhido lá na fila por esses amigos tão queridos. E depois, muito bem recebido aqui na casa por todos os trabalhadores. Então, a minha gratidão por estar aqui. E hoje nós vamos aqui nessa conversa fraterna, que nós aprendemos juntos, vamos falar um pouquinho sobre o tema que é o Consolador Prometido, que ele está inserido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz também o jugo leve e o advento do Espírito da Verdade. E no capítulo 14 de João, Evangelista, numa conversa que Jesus teve íntima com os apóstolos, Jesus disse: se me amais e seguir os meus mandamentos,
Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que ficará com vocês para sempre. E quem é esse Consolador? Que Jesus, por isso que nós falamos, o Consolador prometido. Quem prometeu? Foi Jesus. Ele nos prometeu esse Consolador. Ele falou quando que ele iria mandar isto? Ele falou naquele momento para o grupo de apóstolos que a humanidade não estava preparada ainda para ouvir sobre isso. Então, quando a humanidade estivesse preparada, ele iria mandar esse outro Consolador, que naquele momento o Consolador era Jesus. Por isso que o capítulo 6 chama o Cristo Consolador. E ele iria nos enviar. Então nós não sabíamos quando que ele iria enviar, simplesmente quando a humanidade estivesse preparada. Só que ele diz assim na sequência, que esse Consolador iria ensinar tudo e ainda relembrar aquilo que ele havia dito, Jesus havia dito. Então vamos entender, se nós estivermos numa roda de amigos ou familiares e nos perguntarem o que é a doutrina espírita? Então, se perguntarem a nós, o que é a doutrina espírita? O que é a doutrina dos espíritos? O que nós responderíamos? O que vocês acham? Então, vamos lá. Que doutrina que traz todas as respostas, que tira o véu de todos os mistérios, de céu, inferno, purgatório, que traz para nós aquilo, as informações de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Qual é a doutrina que matou a morte, que trouxe a imortalidade, que nos expandiu a consciência para que nós pudéssemos entender as encarnações, que estamos aqui por passagem, para aprendizado e desenvolvimento, e que tantas vezes já viemos e tantas vezes precisamos retornar. Olha que interessante, que doutrina que nos avisa que nós precisamos juntos, entre mundo material e mundo espiritual, crescermos juntos, nos auxiliarmos, sem mistério, onde nós podemos, como foi feito agora na prece do Edson, auxiliar por vibrações aqueles entes, né, os nossos entes queridos, essas pessoas que estão desencarnando, que estão chegando ao plano espiritual, às vezes em condições bastante brutas, e que nós podemos auxiliar. Se nós lembrarmos de Chico Xavier, que é a nossa referência, quantas mães Chico não consolou com suas cartas, mostrando para essas mães que os seus filhos estavam vivos, continuavam vivos, e muito mais, né, que tinha sempre um familiar, um avô, um tio, né, dando sustentação, auxiliando e acompanhando. Aqui na casa nós tivemos, né, a Laura Borges, Orlando Noronha, com as psicografias, e quem participa percebe que não só quem recebe a carta, mas todos aqueles que estão aqui sentem tudo aquilo que acontece entre o mundo material e o mundo espiritual. Qual é a doutrina que matou a morte? Qual é a doutrina que acabou com o pecado e a culpa e trouxe a autorresponsabilidade como forma de nós evoluirmos? Quem conhece alguém aqui que perdeu o emprego e disse que foi o responsável? Ou que foi o culpado? Geralmente nós, por nosso orgulho ainda, pelo nosso ego, nós acabamos não assumindo a responsabilidade pela nossa vida. E a doutrina diz que nós temos o livre-arbítrio e que nós temos o plantio livre, mas a colheita obrigatória. Tem um amigo que perdeu o emprego e disse que a Dilma foi culpada. E trabalhavam com ele 5.000 pessoas na empresa, era uma multinacional. E eu perguntei a ele, e os outros 4.999? A Dilma não mandou embora, só demitiu você? Então nós temos que entender que quando nós não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, nós não evoluímos. Porque quando se acontecer isso com a gente, nós vamos tentar entender por que eu fui demitido. E não colocar culpa no político, ou colocar culpa no sistema econômico, ou no chefe. E olhar para dentro e nos questionar o que eu poderia ter feito de melhor. Será que eu não chegava atrasado? Será que eu não contribuí quando foi preciso? Trabalhar no final de semana?
Será que não foi isso? Os grandes competidores de sucesso, eles não ficam procurando culpados, eles querem melhorar. Então, por exemplo, na Fórmula 1, eles querem entender o que aconteceu com o carro, o que aconteceu com eles e tentam melhorar. Então, esse é o processo que nós temos que fazer. E a doutrina nos traz isso com muita tranquilidade, com muita clareza e objetividade. E o mais importante da doutrina, que ela ressignificou a dor. Ela veio nos trazer a justiça das aflições, as causas anteriores, as causas primárias, e nós entendemos, né? É claro que a gente tende a falar que a culpa é do passado, né? Às vezes acontece alguma coisa e tem um problema, às vezes, no coração, e fico pensando, será que eu matei alguém do coração em vidas passadas? Né? E muitas vezes não são de vidas passadas, são causas atuais das nossas aflições. E a doutrina traz muito, né? De uma forma muito clara isso. Então não existe mistério. Nós entendemos por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. E a dor é um processo que educativo, corretivo, em que a gente entende e procura saber porque eu estou passando por aquilo, para poder corrigir a rota. Eu, quando aqui cheguei com uma dificuldade. E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho o que aconteceu. Jesus nos ensinou, através de uma outra passagem que está no Evangelho, ainda no capítulo 6, que é Mateus, capítulo 11, que ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus diz: vinde a mim. Nós temos que ir até Jesus. E eu vou fazer aqui uma pergunta. Quem aqui usa manual de instrução? Você tem manual no carro ou não? Você tem, tá guardadinho? Guardadinho, né? Bem guardado, né? Porque quando nós formos vender, o carro pode não estar bom, mas o manual vai estar impecável, né? As mulheres, quando vão fazer uma receita, um bolo, vocês costumam usar a receita para seguir a instrução, para que fique mais próximo daquilo que a gente imagina? E eu vou contar para vocês, no final do ano, eu comprei um ventilador e tentei montar sem olhar no manual. Aí sobrou uma arruelinha. Ele funcionou? Funcionou, mas provavelmente a durabilidade dele seria menor. O barulho, e o que eu iria falar? Reclamar depois da marca, né? Reclamar da marca, reclamar da durabilidade. E aí não, o que eu fiz? Desmontei, olhei o manual e montei novamente. Quantas vezes eu fiz? Montei, desmontei e montei de novo. A gente pode fazer uma analogia do ventilador com as nossas encarnações, em que nós fazemos, refazemos e tentando de novo, porque a gente não olha o manual. E qual que é o manual que nós temos que seguir? Que o Consolador prometido nos apresentou. Alguém sabe? Hã? Sim, a codificação espírita, né? As obras básicas de Kardec, as 5 obras, o Pentateuco, e esse é o Evangelho, que é o terceiro livro que fala da moral, que é aquilo que nós precisamos desenvolver, as nossas virtudes. O carro é interessante, né? Porque nós guardamos o manual, então o carro pode até não estar bom, na hora que eu for comprar, mas eu vou falar assim, os homens estão aí, né? Mas tem manual? Tem, né? Mas a gente não usa, fica até guardadinho em casa com medo de perder. Então a gente acaba não usando o manual. Nós temos a oportunidade aqui de estar utilizando o manual e a gente não usa. E eu queria aproveitar para fazer uma menção honrosa a Kardec, né, pela codificação da doutrina, um carinho especial de todo jeito, da forma com que Kardec montou o Pentateuco. Esse manual tem 28 capítulos, o último é só de prece, então não tem nem desculpa para a gente dizer que a gente não sabe fazer prece. Né? Tem prece para encarnado, desencarnado, em momento de aflição. Então nós temos tudo aqui. Até o nome dele ele nos facilitou e né, abreviou, Allan Kardec. Muito bem. Nós temos o livre-arbítrio e a autorresponsabilidade. E o que Jesus quis dizer como tomai sobre vós o meu jugo? O que ele quis dizer? Então eu vou utilizar aqui, quando tem aqueles programas de TV que falam que a gente tem ajuda de universitários, não é? A gente pode usar 3 vezes o universitário, não é? E nós podemos usar quantas vezes forem precisos.
né? Nós não temos essa limitação. Esse livro é Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, e é interessante, eu aprendi isso com o meu amigo Décio. Toda vez que a gente pega um livro para poder estudar, ler, a gente se conecta, né, na psique do autor. Então aqui nós estamos falando em Emmanuel e Chico Xavier. Então olha que maravilha quando a gente pega um livro de Joana de Ângeles, ou mesmo o próprio Evangelho, né, os evangelistas, como a gente já falou aqui de João, e a gente se conecta a esses nossos irmãos que foram os primeiros trabalhadores. Então nessa lição aqui, do Palavras da Vida Eterna, que a gente vai procurar os universitários quando a gente quer aprender com alguém que está mais na frente, é a mensagem 74, Nossa Cruz. E é Evangelho de Marcos, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso foi Jesus quem disse. E olha aqui o que Emmanuel fala. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição do semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então aqui Emmanuel falando que a gente tem que caminhar. E aqui eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, porque eu cheguei aqui acometido de um problema na visão. Eu tive um problema na tireoide. Até chegar nisso eu passei por vários oftalmos, me trataram como conjuntivite, ninguém conhecia. E eu fui muito bem atendido aqui, e até o Dr. Hans mexia muito no meu estômago, e eu falava, poxa, mas meu problema é na vista, ele mexe no meu estômago. E depois de 2 meses o médico me deu o tratamento e me disse assim, eu ia fazer um tratamento através de uma indução venosa, na verdade no dia eu fui para isso, ele pediu para eu ir preparado para ser internado e fazer um tratamento venoso, uma bomba de corticoide para resolver o meu problema, o meu sintoma. E aí chegou lá no dia, fui preparado, levei as roupas para internação e o médico disse o seguinte, vamos tentar fazer via comprimido? Será que seu estômago vai aguentar? E eu falei, vai. Aí eu lembrei do Dr. Hans. Falei, meu estômago vai aguentar, vamos fazer. E eu não tive nenhuma reação. E toda vez que eu ia toda semana, ele perguntava, você está sentindo alguma coisa? Eu falava, não, eu estou super bem. Então eu fui muito auxiliado pela espiritualidade, por essa casa, né? Pedindo sempre para que os médicos espirituais pudessem orientar os médicos, né, da matéria, para que me desse o tratamento correto. Eu não estava pedindo que aquilo sumisse de uma hora para outra, eu queria achar o caminho. Eu estava acostumado a tomar um comprimidinho, às vezes um antibiótico em 15 dias resolver, e o médico disse para mim, sua vista vai começar a melhorar daqui a 2 anos. Já fazem 5. Passou super rápido. Agora, gente, e agora eu vou buscar aqui em Joana de Ângeles, olha o que ela diz, para o meu caso. No livro Plenitude, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Caminhos para a cessação do sofrimento. Considerando-se que os sofrimentos são causados pelo desconcerto do espírito, então os problemas são causados pelo desconcerto do espírito, que desarmonizam fluxos de energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. A forma eficaz para que cessem deve atingir o fulcro gerador, ou seja, a causa, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora, que vai trazer o quê? Uma mente tranquila, uma harmonização. E ela também fala, enquanto não houver uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Qual era a causa do meu problema? Era a tireoide? Era a minha vista? Sabe o que o médico me disse? Que o meu problema era uma doença autoimune e que eu precisava me acalmar, que eu era uma pessoa muito ansiosa. E dependia de quem, gente? Da espiritualidade ou de mim? Né? Da mudança de atitude, da forma de como olhar as coisas, me organizar no meu trabalho, nas minhas atividades, porque senão, provavelmente, voltaria. Na hora que o remédio passasse o efeito, voltaria. Eu fiz um tratamento de mais ou menos 6 meses com corticoide. E a nossa pergunta é, nós estamos fazendo a nossa parte? Nós chegamos nessa casa, recebemos tudo, e a causa do nosso problema? A causa da nossa dor, da nossa aflição?
E todo momento que a gente está aqui é uma oportunidade, por isso que nós às vezes pedimos silêncio, para nós nos conectarmos e recebermos da espiritualidade esse auxílio também. De nós refletirmos, tem as frases, tudo que é falado aqui, para que a gente consiga entender o que está acontecendo com a gente e o que a gente precisa mudar. Que está lá no espírito, como Joana disse, como Emmanuel disse, o problema está no emocional, no espiritual. A nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não tem tempo de cuidar do espiritual, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não é? A gente está correndo atrás, às vezes, de bens supérfluos, transitórios, e não estamos cuidando daquilo que é importante. Jesus, o Espírito da Verdade, nesse capítulo, ele diz assim: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, amarmos por quê? Porque nós nos ligamos a Deus. Não é? E o instruí-vos, para que a gente consiga entender e seguir esse manual e fazer as coisas da forma correta. Senão a gente vai ficar no ventilador, como eu fiquei. Monto, desmonto, vou, volto. Né? E às vezes volto numa situação, às vezes mais ainda, se eu não resolvi aquele problema com aquela pessoa que às vezes está do meu lado, que está próximo, que é mais difícil, a gente sabe na doutrina que a gente pode voltar numa condição ainda mais, de mais provas ainda. Então é oportunidade. A casa aqui recebe mais ou menos mais de 1.000 pessoas por semana, não é, Edson? Mais de 1.000 pessoas. Nos cursos, nem 5% passam aqui pelos cursos. Então, nos dias de tratamento tem uma fila enorme e nos cursos não tem fila. Então, quem quiser vir no curso, não vai pegar fila. Vai ser tranquilo, vai chegar, vai ser bem recebido. Tá? Temos curso na quinta-feira, temos a evangelização na terça, o mediúnico na sexta. A casa oferece a juventude, o sábado uma vez por mês. Então, segue o convite para todos, para nós podermos estudar. E é importante, se não estudar aqui, estudar em casa, estudar em outro local, para que a gente possa também estar fortalecido para os enfrentamentos que aparecem na nossa vida. Então vai aqui uma orientação. E aí Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que Jesus não disse, eu vos curarei? De quem que é a responsabilidade da cura? Somos nós. Então, viemos nessa casa, somos consolados? Sim, é uma bênção essa casa, todas as casas. Mas nós temos que também cooperar. Olha a responsabilidade do Dr. Hans, que sabe que a dor, que a aflição é um processo educativo. Então, o que ele espera de nós? Que nós também estejamos fazendo a nossa parte. Nós somos muito auxiliados, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Toda vez que a gente vai entrar nessa sala, ou passar por outros tratamentos, o que a gente fez naquela semana, para nós ou para o próximo, que a gente possa se sentir melhor. Então, essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. E Jesus nos exemplificou, ele deu o caminho. Quando Jesus fez o cego enxergar, quando Jesus fez o paralítico andar, quando Jesus cessou o sangue da mulher hemorrágica, que é uma passagem muito linda do Evangelho, o que ele dizia para esses que foram auxiliados, consolados? O que ele dizia? A fé te curou, ou a fé te salvou. Então Jesus disse isso. Que a fé daquelas pessoas salvaram. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, trazer para a nossa casa. Quando nós passamos pela orientação e recebemos tratamentos, todos os trabalhadores lá que estão na orientação têm toda uma preparação, uma vigilância em prece, em alimentação, para poder vir aqui servir, dar o seu melhor. Nós somos instrumentos, O Edson é o aparelho. Temos todo o mérito, o Edson se prepara, se cuida, para estar num nível de harmonização para que Dr. Hans possa trabalhar, não é isso, Edson? Então, aí nós recebemos a ficha rosa e não recebemos a ficha branca. A cura depende do que, gente, que nós falamos agora? O que Jesus falou? Da nossa fé.
Então, quando nós recebemos uma ficha, e o Edson sempre diz aqui, nós estamos aqui todos sendo tratados, independente da cor da ficha. O tratamento já começou desde a entrada da casa e continua à noite. Só que nós, às vezes, nos revoltamos, não aceitamos aquilo. E os trabalhadores são orientados pela espiritualidade, que às vezes nós precisamos, naquele momento, de um fortalecimento, ou vamos enfrentar alguma dificuldade que nós ainda nem sabemos. E nós falamos, não, eu quero passar na cirurgia às vezes. Então, o PO então, né? O PO, o que nós viemos buscar aqui? A cura ou não? A melhoria? E aí recebemos o PO, que é um tratamento maravilhoso que acontece. Às vezes nós não queremos, né, ter um outro problema para voltar para a cirurgia. Claro que é bom, ajuda, mas nós temos que ter fé naquilo que nós recebemos. E naquele momento se centrar e saber que independente da ficha nós estamos sendo tratados, que nós vamos ser tratados à noite. E quando a gente esquece a ficha, talvez seja o dia que a gente mais receba. Porque aí a gente tem que aplicar a nossa fé, com a certeza de que sem ficha, sem entrar na cirurgia, nós vamos estar sendo tratados, tanto aqui como em casa. Então, vamos, né, refletir e vamos ter fé naquele trabalho que é recomendado, naquele tratamento que é recomendado para nós aqui, que é muito importante, que é feito com muito carinho. Sim? Vocês já escutaram a história da besta, do Chico Xavier? Conhecem ou não? Em 1931, Chico estava escrevendo o Parnaso Além Túmulo, que são aquela coletânea de preces, de poemas que ele psicografava com muito carinho, né, de 14 escritores brasileiros e 4 europeus, Casimiro Cunha e tantos outros. E um conterrâneo de Chico conhecia uma pessoa, um escritor mineiro famoso, ia passar pela casa dele e ele aproveitou e disse assim, eu vou te apresentar um rapaz aqui que está escrevendo poesias, psicografando poesias de autores famosos. E Chico se preparou, colocou a melhor roupa, pegou as poesias dele e foi levar para esse escritor ler. E o escritor olhou-as e disse assim, isso é uma besteira. E aí o conterrâneo de Chico falou, nossa, mas ele é um trabalhador, ele está fazendo isso com muito carinho, e ele é espírita. E ele falou assim, então ele é uma besta espírita. E Chico ficou muito chateado, né? E voltou, colocou a poesia e voltou para sua casa. Ficou muito chateado. E à noite, em prece, a mãe de Chico aparece, Dona Maria, e ele fala assim, mãe, você viu como eu fui insultado hoje? E ela falou, não, eu não vi. Aí Chico contou a ela. E ela disse assim, Chico, eu não acho que você foi insultado, eu acho que você foi honrado, porque a besta é um animal trabalhador. Aí ele disse assim, mas ele me apelidou de besta espírita. E ela falou assim, imagine-se uma besta trabalhando para a doutrina espírita, para Jesus. Uma besta é um animal dócil, trabalhador, que não reclama. E aí Chico, né, concordou com sua mãe e foi dormir tranquilo. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente se aborrece com aquilo que falam para a gente, que nos desarmonizam. Então a gente tem que tomar essa precaução de que aquilo que vem para nós, a nossa reforma íntima depende somente de nós. Nós não podemos deixar que aquilo que vem de fora, a gente vai ficar chateado, vai ficar assim revoltado, mas a gente consegue realmente, né, tratar de uma forma diferente. Hoje, aquilo que o Edson falou, o Evangelho, o momento que nós estamos vivendo, né, com esse desequilíbrio, pessoas, depressão, suicídio, tudo isso que vem acontecendo, obsessão, subjugação, todos os problemas que nós estamos vivendo agora, Jesus nos faz um convite. E no Evangelho ainda de João, no capítulo 14, versículo 12, ele diz assim, aquele que crê em mim poderá fazer tudo isso que eu faço e coisas maiores ainda. Então Jesus traz para nós uma oportunidade. Se nós estamos aqui no Brasil nesse momento, é porque nós temos a possibilidade de ajudar. Falamos isso no encontro dos jovens.
né, que trabalhamos o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E deixamos claro aos jovens que, na verdade, não existe nenhum privilégio de estarmos no Brasil, Pátria do Evangelho. Nós temos a responsabilidade e a oportunidade de construir a Pátria do Evangelho no Brasil. Está nas nossas mãos. Jesus plantou a árvore do Evangelho aqui, né, esperando, e se Ele colocar essa responsabilidade para nós, é porque nós conseguimos fazer isso. Então, por que nós precisamos nos preparar isso? E por que não sermos os consoladores dos irmãos mais necessitados? Se Jesus disse que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais ainda, por que não sermos os consoladores desses irmãos que estão passando por essas dificuldades? Às vezes, dentro da nossa própria casa, tem uma amiga que teve um problema com a mãe e ela tinha uma mágoa com a mãe porque a mãe não dava carinho a ela, nunca deu. E aí você vai entender a história da mãe dela. A mãe dela foi, né, abandonada pelo marido, criou 4 filhos, com uma educação moral impecável, não deixou faltar nada. E a mãe dela recebeu muito menos ainda da avó, que trabalhava na roça, que saía 4 horas da manhã para trabalhar. E a mãe falava assim, ó, eu estou descendo aí para sua casa. A mãe dela morava na mesma rua, um pouco acima. E ela tremia. E o marido ia para o quarto e ela falou assim, eu não consigo amar minha filha, ela senta no meu colo, eu tenho que tirá-la. E ela tinha um processo com a mãe, estava repetindo aquilo que a mãe fez com ela. Não que a mãe fez porque queria fazer, mas foi a condição que a mãe tinha naquele momento. E quando ela entendeu que a mãe dela estava gritando por socorro, e que ela recebeu a mãe e disse, mãe, eu te amo, obrigado por tudo que você fez por mim. Toda a dificuldade que você passou com os nossos irmãos. A família que eu criei hoje, porque você me ensinou o que é educação, o que é moral, o que é ética. O marido dela não dormia com ela. O marido ou ia para a cama antes ou depois, evitava. Ela não conseguia ter contato físico com a filha. E depois que ela fez isso, a casa dela mudou. O marido chegava e falava assim, ó, vamos deitar? Ela não falou nada para o marido, gente. Ela mudou o padrão dentro da casa dela. Ela acolheu a mãe. E mudou totalmente. Isso, gente, foi de um dia para o outro. Foi só ela trabalhar isso. Então que nós possamos ser os consoladores, né? Nós somos muito consolados aqui, como falamos. Jesus está sempre nos auxiliando através dos benfeitores espirituais, mas que nós possamos também consolar esses nossos irmãos mais necessitados, às vezes com uma simples visita, algum idoso que está solitário, um vizinho que às vezes esteja passando uma dificuldade financeira porque perdeu o emprego recentemente, que nós possamos levar um alimento ou até um conforto. Essas pequenas coisas que fazem com que o mundo vá mudar. Né? Nós não podemos ficar esperando, né, os políticos fazerem isso. E, como o Edson sempre diz aqui, né, que hoje seja uma nova oportunidade, um novo recomeço, que nós possamos sair daqui fortalecidos. E eu vou terminar, né, essa conversa fraterna com vocês falando de uma passagem de Paulo em Gálatas, que ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais que vive, e sim o Cristo que vive em mim. Então que nós possamos internalizar o Evangelho de Jesus e que o Pai nos abençoe essa tarde, que possamos receber aqueles tratamentos que nós viemos aqui buscar. Obrigado. Agradecemos ao Heitor, pela primeira vez aqui, está falando sobre um tema. Oi? Perna tremendo, mão tremendo. É assim, quando a gente fica aqui na frente, treme tudo, viu, gente? Não é fácil não, né, Elda? A Elda sabe, outros tantos aí, não é fácil. É a vibração amorosa deles, é isso. Você não está acostumado assim a... Mas essa é a primeira de tantas outras que virão. A Maria também, né, Maria? Estamos preparando a Isabel também para fazer. Hoje já comuniquei a Isabel que ela vai ter que fazer uma palestra. Oi?
Em rede, eu esqueço. Então, bom, palestrante de quarta-feira, Emerson Pacola, do Centro Espírita Consolador, Ocupações e Missões dos Espíritos. Sexta-feira que vem para vocês, João Vanderlei Bocchio, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, Justiça da Reencarnação. Então, semana que vem, Justiça da Reencarnação para vocês. Rapidamente as nossas recomendações, sempre pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho. Procurar, como ele mesmo disse, eu me preparo, vocês também têm que se preparar antes, né? Fazer a prece, tomar bastante cuidado o que falam na fila também, enquanto ficam lá fora. Está fazendo careta aí. Tem gente fazendo careta. Eu quero um dia participar, queria ficar na fila lá um pouquinho, para ver o que rola, qual o assunto. Não? Não pode? Eu vou estragar o atendimento fraterno de vocês? Eu escuto de muita gente que eu falo para não chegar tão cedo, né? Porque depois fica cansado, às vezes tem que ficar lá fora, mas o pessoal vem, porque o pessoal fala que lá fora é que é o tratamento. Então o que vocês estão fazendo aqui dentro? Oi? É o dia de reencontrar os amigos. Tá certo, tá bom. Então tá bom, vou acreditar. Ok, então vamos falar coisas construtivas lá fora, né? Coisas boas. Eu fico sabendo de tudo, viu, gente? Eu não estou lá, mas fico sabendo. De tudo não, mas quase tudo. Bom, então é importante entrar, né, depois aqui. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, fazer a prece, a lição que caiu para nós. E a palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar todos aqueles ressentimentos, mágoas, mas faça mesmo de coração, não adianta estar lá e ficar pedindo, mas abra-se, né, realmente, e peça, converse com Jesus, peça amparo da espiritualidade, e em seguida você receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Tratamento PO ficha verde, para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Eu vou falar um particular da ficha verde, que ele comentou, fez o comentário. Muitos vêm aqui para receber a cura, não é isso? Ou material, ou espiritual, não sei. Principalmente aqueles que fazem a cirurgia CR. Aí, de repente, quando passa pelo CR, já está bem, vai para a orientação, é encaminhado para o PO. Aí o pessoal reclama que foi para o PO. O pessoal às vezes vem falar comigo e fala, eu não queria estar no PO, eu queria estar no CR. Ué, mas não quis a cura? Né? Quer manter no PO? Então é assim, a gente é muito dependente, a gente não pode ficar dependente, por exemplo, aqui do Dr. Hans e de outros lugares, dependente de outros espíritos. Nós temos que ter fé, como ele mesmo falou da fé. Então é importante, aonde estivermos, vamos ter fé e não ficar dependente deles. Ótimo, se você está no PO, é porque você está bem, né? E lembrando sempre que não é porque você está no CR e repete a série, é que você vai ser curado 100%. Né? Às vezes pode ser que o problema ali seja curado, vai de um joelho, alguma coisa, e depois surge um outro problema. Então eu acho que, como também o Heitor falou, nós temos que nos cuidar bastante com os nossos pensamentos e sentimentos para não ficar aqui o tempo todo fazendo aí umas 10 séries de CR. Ok? Então, foi liberado? Ótimo. Graças a Deus, fui liberado, estou melhor, né? Vou fazer um outro tratamento. Aí depois ela faz o PO, a série de tratamento, vai na orientação de novo, volta para o CR. Aí ela quer voltar para o CR. Então, às vezes não é necessário só fazer o tratamento. Você pode vir, assistir uma palestra,
A palestra é o que eu falo sempre, é a maior das cirurgias. Você vai aprender muita coisa e vai mudar em muita coisa. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você melhorou. Então é importante isso. Vem assistir uma palestra só. O tratamento acontece aqui também. Se você está bem antenado, bem conectado, no momento da prece, no momento quanto você espera, o momento que você está lendo as frases aqui, a espiritualidade está o tempo todo atuando, né? Basta você proporcionar isto. Tá ok? Tratamento pior, lá embaixo. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento. E ao entrar na sala, quando for chamado a entrar na sala, por gentileza, não entre sem a sua ficha branca. Entregue lá no trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras e, após o seu atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Voltou em casa, deu sono, durma, né? Dê aquele cochilo gostoso, a espiritualidade ainda te envolvendo. E à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho. Temos preces lá atrás. Esta semana eu senti muito a necessidade de fazer a prece da fraternidade, que é esta que nós fizemos aqui, que nós temos lá atrás, que é uma prece assim bastante fortíssima. Nós estamos passando por muitas dificuldades, muitos problemas. No final do ano passado, o Dr. Han já vinha falando muita coisa, né, para os trabalhadores também, principalmente, que nós teríamos que nos apegar à oração, à prece, à fé, que iria acontecer muitas coisas, né, já nesse ano. E assim, e muitas coisas eles também, tem coisas que eu não posso passar, tem coisas que eles não podem passar também para mim. Então o que a gente pode passar, a gente passa. Porém, faça essa prece da fraternidade, é uma prece em que vai te fortalecer, vai fortalecer o seu lar, né? É uma prece que vai assim dar toda a sustentação, ok? Então faça com bastante fé. Impedindo assim, né, que estas forças aí, esses irmãozinhos menos esclarecidos ou outras forças possam nos afetar, né? Nós temos que estar firmes, fortes, né, em oração, ok? Deixe uma água para ser fluidificada à noite e os mentores vão fluidificar esta água colocando ali o remédio necessário para você. E depois, amanhã, pela manhã, ao acordar, já começa a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, amanhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles estarão dando todo o suporte aí a vocês. Ok? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Rádio ABC AM 1570, programa Semeando a Boa Nova. E quem vai estar na rádio falando, Hilda Doreto. Ela vem também fazer palestra aqui, vocês já sabem quem é. E o tema Fases da Vida. Fases da Vida. Todo sábado, das 8 às 10, Rádio ABC AM 1570. Dia 19 de maio, o Orlando Noronha vai estar aqui fazendo o trabalho de psicografia. Então, aqueles que gostam do trabalho de psicografia, né? O Orlando faz um trabalho muito sério, como a Laura, né? Às vezes vem um, às vezes vem outro. Então, aqui na nossa casa, nós convidamos, já está marcado, então, no dia 19/5, ok? É um domingo, aqui na nossa casa. Mais para frente eu vou explicando direitinho para vocês, mas quem conhece sabe como é, né? É um trabalho bem assim bonito mesmo, que
O médium também, né, com a capacidade dele, traz aí o seu trabalho, trazendo a mensagem de entes queridos, nomes de familiares, de pessoas que estão do outro lado, com quem está, enfim, são muito, é real, realmente são as mensagens assim muito verdadeiras, não é só aquela falando, eu estou aqui, estou bem, não sei o que, tal, estou trabalhando, estou estudando. Não, vocês sabem realmente quem conhece o trabalho do Orlando, tá bom? Do céu, Evangelho, nós temos lá em cima, trabalhador à disposição, 14h30, falando sobre Evangelho no lar, o que é, para que serve, como deve ser feito. Vamos procurar entender o que é o Evangelho no lar, tem o trabalhador lá à disposição, nós temos que fazer o Evangelho no lar para ficar mais amparados, protegidos, né? Então, apenas meia hora lá em cima. E atendimento fraterno para aqueles que desejarem conversar sobre a doutrina ou qualquer outra situação. Os cursos nós temos lá no mural, né? Então, aqueles que tiverem interesse, nós temos aí os cursos na casa. E se você quer fazer ainda a doação, aqui não é um ponto de encontro, eu até pensei em fazer aqui para a gente arrecadar, mas como temos o nosso grupo aí de trabalhadores e nós vamos sempre conversando, já vários trabalhadores já que tomaram a iniciativa, já estão caminhando, levando as coisas nos pontos aí em São Caetano que necessitam, tem várias igrejas também, outras casas se mobilizando. Então vamos também colaborar, aqueles que puderem colaborar com esses nossos irmãos que sofreram aí com as enchentes, né? Toda a doação ainda está sendo bem-vinda, né? Problema bastante sério, então vamos também colaborar. Bom tratamento a todos, agradecemos as interfolhas que têm chegado aqui na nossa casa, né? O papel toalha e outras coisas que vocês doam aqui e colaboram com a casa. Muito obrigado a todos. Tenham um bom tratamento, vamos permanecer em silêncio aqui neste salão e o celular desligado, por favor, tá certo? Muito obrigado a todos vocês.